Você já sentiu coisas em seu corpo que ninguém mais parecia entender? Já teve arrepios sem motivo, um calor repentino durante a oração ou até mesmo dores estranhas que os médicos não conseguem explicar? Se sim, este vídeo é para você. Seja bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Hoje vamos revelar por que o corpo dos escolhidos reage diferente e quais são os efeitos físicos que denunciam essa separação espiritual. Mas atenção, não vamos entregar essas revelações de imediato. O que você vai ouvir aqui pode mudar sua forma de entender seu próprio corpo, sua sensibilidade e o seu chamado. Assista até o fim e descubra se você tem as marcas ocultas dos eleitos. Dedo indicador apontando para a direita antes de continuar. Inscreva-se no canal, ative o sino e curta este vídeo. Aqui você entende os mistérios que só os separados por Deus conseguem perceber. O corpo é o primeiro altar que Deus visita, e também o primeiro campo de batalha que o inimigo tenta invadir. Nos escolhidos, isso se manifesta de forma clara. O corpo reage à presença do sagrado e também à presença do maligno. Enquanto muitos vivem anestesiados espiritualmente, os eleitos sentem tudo com intensidade. Um ambiente carregado pode provocar náuseas, dores de cabeça ou tremores sem explicação. Mas também é comum que, na presença de Deus, sintam um calor que sobe do estômago ao peito, uma energia que se move nas mãos ou até lágrimas que descem sem razão lógica. O corpo dos escolhidos é sensível ao invisível. Muitos relatam algo intrigante, uma pressão inexplicável na cabeça durante períodos de oração intensa ou meditação espiritual. Não se trata de dor comum, mas de um aperto na região frontal ou na nuca, como se algo estivesse sendo desbloqueado. Alguns sentem isso ao ler a palavra, outros quando ouvem louvores profundos. E por que isso acontece? Porque os escolhidos têm centros espirituais no corpo que são ativados por frequências divinas. Quando o espírito responde à presença do alto, o corpo acompanha. O que para o mundo é apenas sensibilidade, na verdade é sintonia com as dimensões espirituais. Outro efeito recorrente é o arrepio repentino em momentos específicos, geralmente durante revelações, orações ou quando escutam palavras que carregam unção. É como se o Espírito Santo confirmasse: isso é para você. O corpo dos eleitos responde com intensidade porque é como uma antena, capta o que está acontecendo no espiritual. E esse arrepio, longe de ser simples emoção, muitas vezes é uma manifestação da glória divina tocando a carne humana. Só quem tem sensibilidade aguçada sabe a diferença entre um arrepio comum e um toque do céu. Os escolhidos também vivem algo peculiar, fadiga súbita sem explicação médica. Às vezes, acordam cansados mesmo após uma boa noite de sono, ou se sentem drenados depois de estar em certos ambientes. Isso ocorre porque, sem perceber, eles absorvem cargas espirituais pesadas. O corpo deles age como um sensor. Quando há conflito espiritual ao redor, ele sente. Essa exaustão não é física, é espiritual. E muitos que são chamados experimentam isso desde cedo, sem entender o motivo. Só mais tarde, ao descobrir seu chamado, percebem que o corpo sempre tentou alertar sobre o invisível. Além disso, há algo ainda mais profundo. O coração dos escolhidos bate diferente diante da verdade. Literalmente. Quando ouvem algo que vem de Deus, o coração acelera, uma emoção sem causa aparente toma conta. É como se o espírito pulsasse por dentro do peito, ativando o corpo inteiro. E não é coincidência. Deus usa até o batimento cardíaco como sinal. Muitas vezes, antes de tomar uma decisão errada, o coração avisa. Antes de algo importante acontecer, ele se agita. O corpo fala com quem aprendeu a escutar. E os eleitos escutam com o espírito e com a carne. Outro ponto que poucos comentam: mudanças de temperatura no corpo sem razão aparente. Alguns eleitos sentem frio extremo ao entrar em ambientes carregados, mesmo que o local esteja quente. Outros experimentam um calor intenso, especialmente nas mãos e no rosto, durante orações profundas. Essas manifestações não são normais, são sinais. É como se o corpo estivesse respondendo à atmosfera espiritual. O frio vem da resistência de forças opostas à sua luz. O calor, da confirmação divina. O corpo dos escolhidos é sensível ao que está além do véu. Por isso, não ignore o que você sente. Pode ser Deus ou um alerta espiritual. Existe uma reação no corpo dos escolhidos que poucos entendem.
sensação de peso nas costas ou ombros, como se carregassem algo invisível. Essa pressão muitas vezes aparece após encontros espirituais, momentos de intercessão ou quando estão próximos de pessoas emocionalmente carregadas. Não é apenas cansaço muscular, é um fardo espiritual. Os eleitos são como portadores de luz, e por isso, absorvem e processam energias ao seu redor. E esse peso vem como um sinal de que algo ou alguém precisa de libertação. O corpo, mais uma vez, serve como canal entre o céu e a terra. Além do peso, há também o oposto, uma leveza repentina após a oração. Muitos escolhidos relatam que, depois de períodos intensos com Deus, sentem como se estivessem flutuando, como se o corpo tivesse sido limpo de algo denso. Essa leveza é espiritual, mas se manifesta na carne. E quando isso acontece, é sinal de que uma batalha foi vencida no invisível. O corpo reage, como quem solta um peso antigo. Essa sensação não pode ser explicada pela ciência, mas quem a vive sabe que é real. É o espírito se manifestando na matéria. Os escolhidos também têm reações imediatas a palavras carregadas de mentira ou engano. Já sentiu náusea, aperto no estômago ou um mal-estar repentino ao ouvir alguém falando? Mesmo sem conhecer a pessoa, isso é discernimento em forma de sintoma. O corpo responde ao espírito da mentira com desconforto, porque quem é separado por Deus carrega sensibilidade à verdade. É como um alarme divino, que avisa: esse ambiente não é seguro. O mundo natural tenta ignorar, mas o corpo dos eleitos sabe. E avisa. Sempre avisa. Outro sintoma comum é a insônia espiritual. Em certos dias e noites, os escolhidos simplesmente não conseguem dormir. Não é preocupação, nem ansiedade, é como se o espírito estivesse em alerta. Nesses momentos, muitos relatam ouvir vozes interiores, lembrar de pessoas específicas, sentir vontade intensa de orar ou até chorar. Isso não é um distúrbio, é ativação. Deus está chamando no silêncio. E o corpo, obediente ao espírito, desperta. O sono é interrompido porque há algo urgente no reino invisível. E os eleitos, mesmo cansados, se levantam, porque sabem que o chamado é real. Muitos não compreendem, mas as lágrimas dos escolhidos carregam um código espiritual. Existem lágrimas que não vêm da tristeza, mas da presença. Elas escorrem do nada, durante um louvor, uma palavra, ou simplesmente em silêncio. Quando isso acontece, o corpo está transbordando algo que o espírito captou antes. As lágrimas são como um selo, algo foi entendido lá dentro, antes mesmo da mente racional processar. E só os eleitos choram assim. Não é emoção comum. É conexão. É Deus tocando áreas profundas que só Ele pode acessar. E o corpo responde com entrega. O corpo dos escolhidos também reage a certos sons, tons e frequências espirituais. Há músicas que causam agitação interna, outras que provocam paz imediata. Alguns louvores ativam memórias, arrependimento ou euforia espiritual. Por quê? Porque o som carrega espírito. E quem tem ouvidos treinados, sente. Às vezes, uma simples nota musical pode mover o coração como uma oração inteira. Os ouvidos dos eleitos são portais. Eles filtram o que vem da alma e o que vem do céu. E o corpo todo entra em estado de adoração, ou de alerta, conforme a origem espiritual do som. Em determinados momentos, os escolhidos sentem algo incomum, formigamento nas mãos ou nos pés, como uma corrente leve passando pelo corpo. Isso ocorre principalmente em situações de oração, adoração ou quando se aproximam de alguém que precisa de cura ou libertação. Não é coincidência. É ativação. O corpo espiritual reage, avisando que está sendo usado como instrumento. Esse formigamento não é físico, é energético, celestial. Muitos profetas e intercessores relatam esse mesmo sintoma, como se o Espírito Santo estivesse prestes a se mover. E, de fato, está. Outro sinal recorrente é a dor física que aparece sem causa médica, mas desaparece após oração. É comum entre intercessores espirituais e escolhidos que absorvem as batalhas de outros. Sentem dores no estômago, nas costas, nas pernas, mas os exames não mostram nada. Porque não é físico, é espiritual. Deus permite que sintam o peso do que está ao redor, para que possam interceder.
Após orar com intensidade, a dor simplesmente some. É como se o corpo tivesse cumprido uma missão. O eleito precisa aprender a identificar. Nem toda dor é doença, algumas são códigos do céu. Você já se sentiu invisível em certos lugares, mesmo estando presente fisicamente? Muitos escolhidos relatam uma sensação de deslocamento, como se estivessem em outro plano. Estão ali, mas não pertencem. Estão no mundo, mas não são do mundo. Isso não é desconexão social, é um sinal espiritual. Os eleitos carregam uma vibração diferente, uma energia que às vezes os torna invisíveis em ambientes onde Deus não habita. O corpo percebe essa rejeição energética e se protege. Por isso, o escolhido se sente isolado, até mesmo em meio à multidão. Há momentos em que o corpo todo entra em estado de alerta sem motivo lógico. O coração dispara, a respiração muda, os músculos enrijecem. É como se algo estivesse prestes a acontecer. E de fato está. Os escolhidos têm um radar espiritual embutido, o famoso discernimento. Antes de um ataque, antes de uma mudança, antes de uma revelação, o corpo sente. E se prepara. Alguns ignoram esses sinais e sofrem. Outros obedecem, se recolhem, oram e se fortalecem. O corpo dos eleitos não erra, ele avisa. Sempre que algo importante está para acontecer, o corpo reage antes da mente. Durante períodos de grande batalha espiritual, os escolhidos podem experimentar mudanças intensas no apetite, sono e até temperatura corporal. É como se o corpo estivesse sendo reorganizado espiritualmente. Perda repentina de apetite, insônia contínua, ou um sono profundo e inexplicável podem ser sinais de realinhamento. Deus está ajustando o templo para receber algo maior. Nesses momentos, o corpo está jejuando sem perceber, dormindo para receber visões, se isolando para ser instruído. Não é fraqueza, é preparação. O céu está moldando o corpo para sustentar o espírito em níveis mais altos. Por fim, há um sintoma que poucos reconhecem: a necessidade física de se afastar de certos lugares ou pessoas. O corpo dos escolhidos não tolera ambientes carregados por muito tempo. O estômago embrulha, a pele arrepia, a vontade de sair se torna quase incontrolável. Isso não é frescura, nem sensibilidade emocional. É discernimento físico. O espírito está dizendo: saia daqui. Os eleitos precisam respeitar essa reação. O corpo fala onde o espírito não pode gritar. Ignorar isso é se expor a ataques espirituais desnecessários. Ouça seu corpo. Ele é um instrumento do Espírito Santo. Talvez você esteja reconhecendo todos esses sinais em si mesmo. Talvez tenha vivido calado, achando que era exagero, que era imaginação ou que ninguém entenderia. Mas a verdade é que o seu corpo tem sido há anos o campo onde o espiritual se manifesta. Você sente antes, percebe antes, sofre antes, e isso não é maldição. É vocação. O Espírito Santo habita em templos vivos. E o seu corpo é um desses templos. Por isso, ele reage de forma incomum. O céu te toca, e o seu corpo responde. E se você entendeu isso até aqui, está pronto para a revelação final. Chegou a hora de deixar algo muito claro. Seu corpo não está errado, ele está ajustado para o sobrenatural. Você não é frágil, você é sensível. Você não é estranho, você é separado. O que te diferencia não é fraqueza, é propósito. Enquanto muitos ignoram o invisível, você sente na pele. Isso te dá responsabilidade, mas também autoridade. Use isso. Ore com seu corpo, perceba com seu corpo, vigie com seu corpo. Ele é parte da missão. O eleito que ignora os sinais físicos perde metade do que Deus quer revelar. Você não foi chamado apenas para ver, foi chamado para sentir, discernir, agir. E se esse vídeo falou com você, deixe um testemunho nos comentários. Diga com fé: meu corpo carrega os sinais do Espírito Santo. Escreva essa frase. Isso ativa não só a sua fé, mas confirma o que Deus já vem dizendo há tempos. E se você ainda não é inscrito aqui nos Sinais dos Escolhidos, inscreva-se agora. Aqui, falamos do que muitos evitam. Aqui, entregamos revelações que iluminam quem foi marcado pelo alto. Curta o vídeo, ative o sino e compartilhe com quem também carrega essas marcas no corpo e não entende por quê.
Lembre-se, quando o céu escolhe alguém, não marca apenas a alma, marca a carne também. Os olhos mudam, a pele arrepia, a voz treme, o coração acelera, o corpo todo vira uma extensão do altar. Por isso, cuide do seu corpo. Honre esse templo. Não permita que ele seja corrompido por ambientes errados, pessoas erradas, hábitos que afastam o espírito. O corpo dos escolhidos é como um radar celestial, e precisa estar limpo, sensível, disponível. Você foi separado até nos detalhes. E o céu vai usar cada parte de você para cumprir algo que só você pode fazer. Finalizamos com uma certeza: se o seu corpo reage diferente, é porque o seu espírito já foi ativado. Não lute contra isso. Acolha. Abrace. Honre esse chamado. Você foi separado para ver, ouvir, sentir e discernir o que muitos jamais perceberão. E isso começa no corpo. Porque antes de ser enviado, você foi preparado. Que o Espírito Santo continue usando cada parte sua como instrumento vivo. Que você entenda cada sinal, respeite cada sensação e se torne aquilo que o céu escreveu a seu respeito, um verdadeiro escolhido de Deus. Que assim seja. Amém.